Galera, sejam bem-vindos para mais um conteúdo. Que goleada do Botafogo sobre o Internacional, e nós vamos ver tudo que a mídia está falando sobre esta partida do Fogão. Mas antes desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. No Nilton Santos, 4-0. Rapaz, se havia uma pressão sobre o Renato Paiva, agora parece que essa pressão vai dar uma acalmada, uma diminuída boa. E a gente vai vendo os gols aí. O Igor Jesus logo de cara fez o primeiro, depois o Arthur faz 2-0, né? Ainda no primeiro tempo. E aí mais dois no segundo tempo com o Cuiabano e Alex Telles. Que coisa, uma aula de eficiência do Botafogo, né, Zinho? Chegava e marcava gol. Sem dúvida, uma vitória fundamental, importantíssima. Tinha 7.800, quase 8.000 pessoas, né? Guerreiros, né? No Dia das Mães, lá no Nilton Santos, com muita chuva no Rio de Janeiro. E o Botafogo não foi frio, não, como está aqui a noite do Carioca. Foi muito quente, o Botafogo realmente foi para cima, conseguiu ser muito eficiente num jogo que, quem olhar as estatísticas, o Internacional até teve mais posse de bola, pequena, um pouquinho mais posse de bola do que o Botafogo, até finalizou mais, mas não foi eficiente. O Botafogo sim foi, consegue uma vitória importante no campeonato, sobe ali na tabela, mas mais importante para o jogo de meio de semana. Essa pressão que você falou que tem, que o Botafogo ganhou do Carabobo, mas não fez um bom jogo, né? Foi uma vitória que assim, o torcedor ficou preocupado. Aí ganha do Inter, estava desfalcado, tem problemas, também poupou jogadores, porque tem um compromisso dificílimo no meio de semana também da Libertadores. Mas o Botafogo, com essa vitória, com certeza no meio de semana, o Nilton Santos vai estar muito mais cheio. O torcedor vai apoiar, porque sabe que é a decisão para o Botafogo. E aí você vencer contra um time de peso, como é o time do Internacional, dá essa moral, né, Edu? Sem dúvida. E o Internacional, por outro lado, é verdade, você destacou aí os jogadores até poupados pelo Roger, né? Entre eles o Alan Patrick, com toda a sua importância, o Vitão, o Bernabé, jogadores fundamentais. Mas também cada golaço, e esses do segundo tempo foram muito bonitos. A gente tá vendo aí o do Cuiabano, depois do Alex Telles também. Dois belos gols do Botafogo para fechar a goleada. Mas como eu dizia, o Inter, mesmo poupando os jogadores, é um time muito forte, né? E aí vem com a sua terceira derrota seguida. Foi assim contra o Corinthians, aí no meio da semana contra o Atlético Nacional pela Libertadores e agora contra o Botafogo. Então, cadê aquele bom Internacional que a gente estava vendo? Que até estava jogando bem em determinado momento do jogo, né, Zinho? Mas falta eficiência na conclusão dos lances, especialmente sem esses jogadores importantes, né? Sem dúvida. O Roger tem falado muito sobre esse momento ofensivo, que é o momento final, que é o mais importante. Você constrói, você organiza, você taticamente se posiciona, mas você precisa de eficiência na hora da definição. Tem desfalques, claro, você não tem Ener Valencia ali na frente, não tem Alan Patrick, né? Não tem o Wesley, não tem jogadores importantes, mas o Roger já reclamava desse momento do jogo do Inter, que é a finalização, já há algum tempo. Os jogadores não vivem o seu melhor momento. E isso tem essa queda de produção, as vitórias não acontecem, a pressão aumenta para uma semana que é decisiva, né? O Internacional não está entre os dois primeiros do seu grupo, precisa recuperar isso. Agora o Botafogo, aí a gente vê os números, né? A posse de bola é do Internacional, as finalizações maior também do Internacional, como eu tinha falado. Mas aí você vê finalizações no alvo e principalmente as grandes chances, o Internacional não transforma isso nesse quesito que é importante para você vencer o jogo. E o Botafogo conseguiu a vitória, botou a maioria dos seus jogadores titulares, aqueles que estão machucados que não entraram. E aí um destaque para essa ala esquerda. Alex Telles e Cuiabano. O Cuiabano é lateral esquerdo, disputa até a posição com o Alex Telles, mas com os desfalques, o Renato Paiva colocou o Cuiabano um pouco mais adiantado e ele está correspondendo. Foi o melhor jogador do Botafogo no meio da semana na Libertadores e hoje também fez um golaço, jogou bem, constrói a jogada pelo lado esquerdo e faz o Botafogo encorpar ali, dar essa esperança para o torcedor botafoguense para o meio de semana, Edu.
É isso, aliás, fica o convite já, né? Tanto o Botafogo quanto o Internacional na tela da ESPN. O Botafogo recebe o Estudiantes de La Plata e o Internacional na quinta-feira. Botafogo na quarta. Na quinta-feira, o Internacional vai ao Uruguai enfrentar o Nacional. Então a gente viu as estatísticas aí, muito mais eficiente o Botafogo realmente. Menos posse de bola, menos chutes a gol, mas em termos de bola na rede chegou e concluiu muito bem, 4 vezes ganhando por 4-0. Vamos lá para o Nilton Santos, contato com o repórter Rodrigo Jufo. Como sentiu a torcida, Jufo? No primeiro tempo, teve um momento que o Inter estava melhor em campo, a torcida começou a chiar, criticar, mas aí quando saiu o segundo, foi só festa por aí, não foi, amigo? Boa noite. Boa noite, Eduzinho, todos os amigos do Sport Center. O primeiro tempo foi bastante equilibrado. O Botafogo, é verdade, saiu na frente muito cedo com o Igor Jesus. O Renato Paiva manteve um esquema com daqueles 4 atacantes, o 4-2-2-2, podemos dizer assim, 4-4-2, com 4 homens de frente, surpreendendo com o Cuiabano sendo um desses 4 homens e flutuando muito, um ataque muito móvel com o Igor Jesus, Cuiabano, o Jefinho e o Arthur. E o primeiro tempo conseguiu, naquela pressão tradicional que o Botafogo sempre faz, sair na frente com o Igor Jesus, mas o Inter estava equilibrado, sim, estava mantendo algumas boas ações, principalmente pelo lado esquerdo. O Roger entrou com o Wesley no time titular, apesar de ter poupado vários jogadores, como vocês comentaram aí, o Vitão, o Bernabé, o Alan Patrick, nem estavam no banco na partida de hoje, não eram nenhuma opção para o técnico Roger Machado em prol do jogo da Libertadores no meio de semana. A gente lembra que o Inter vai ter que ir até Montevidéu encarar o Nacional, enquanto o Botafogo joga aqui mesmo no Nilton Santos contra o Estudiantes. Então isso é um fator que fez com que o Renato Paiva entrasse com força máxima, até porque o Botafogo estava na 16ª colocação, agora deu um salto gigantesco para a 8ª colocação, estava na beira da zona de rebaixamento, então precisava dessa vitória aqui também, enquanto o Inter já estava na 12ª colocação, no meio de tabela, acabou poupando esses jogadores de mais uma viagem em prol do jogo da Libertadores. Então o Inter estava equilibrando em ações pela esquerda, o Wesley, o Bruno Tabata e o Ramon estavam sendo muito eficientes ali, tiveram 2 oportunidades no primeiro tempo de fazer o gol, mas o John salvou o Botafogo nas 2 vezes, e aí quando o jogo estava bastante equilibrado, numa trocação ofensiva, os 2 times partindo para cima, o Marlon Freitas achou uma bela assistência, quebrando a linha alta do Internacional e deixando o Arthur livre para marcar o segundo gol. Essa talvez tenha sido a melhor partida do Arthur desde que ele chegou ao Botafogo, uma peça muito importante, ele vem atuando ali naquele lado direito onde o Luiz Henrique brilhou na temporada passada, e esse jogo parece ter sido o melhor dele com a camisa do Botafogo. A torcida estava bastante satisfeita e gritando, apoiando o Arthur, que no segundo tempo também fez uma linda jogada e deu uma assistência para o Alex Telles fazer o 4º gol. O Cuiabano, que também foi um grande destaque, deixou um gol dele em mais uma assistência também do Marlon Freitas, ele deu 2 assistências no jogo. Então esses foram os grandes personagens. O Marlon Freitas no meio campo, como sempre, um jogador muito sólido, né? Um jogador que a torcida adora muito aqui no Botafogo e estava numa grande noite com 2 assistências. O Arthur, que brilhou com um gol e uma assistência, conseguiu deslanchar agora, parece, com a camisa do Botafogo. E o Cuiabano, que entrou no ataque, parece que já estava bem entrosado ali, nem parecia que ele era lateral esquerdo, entrou no ataque e resolveu também para o Botafogo uma noite que era muito fundamental para o Renato Paiva, porque apesar da vitória contra o Carabobo, o Botafogo ainda precisava de uma atuação dessa como hoje, uma goleada, um jogo para a torcida ficar feliz, sair satisfeita com um futebol praticado do Botafogo, e foi isso que o Renato conseguiu logo numa semana muito importante. No meio de semana, na quarta-feira, tem um jogo difícil contra o Estudiantes. Aqui o Botafogo precisa da vitória, está em 3º no grupo da Libertadores, e o Renato Paiva precisava desse fôlego, precisava dessa vitória para o Botafogo continuar nessa semana. O Botafogo agora salta para a 8ª colocação, o Inter cai ali, acho que para a 13ª, se eu não me engano, chega a 3 derrotas seguidas, um time que no início da temporada estava invicto por um bom tempo, conquistou o Campeonato Gaúcho, agora passa por um momento de instabilidade o Internacional, e o Botafogo com essa goleada espera ganhar um ritmo para na Libertadores conseguir a vitória contra os Estudiantes e entrar ali na zona dos 2 classificados, Edu. Maravilha, Jufo, você volta já então, com mais aí com os personagens, a saída dos jogadores, então eu sei que você está em cima e a zona mista lá embaixo. Então, até já então, amigo. A gente fala já aqui no Sport Center.
Bom, o Jufo destacou bem aí, né, a situação do Botafogo, depende só dele, né? 2 vitórias e se classifica. Por outro lado, pode ser eliminado nesse jogo de quarta-feira contra os Estudiantes, então todo mundo remando junto. E nesse cenáriozinho, para o atual campeão da Libertadores, tem esses destaques, né? Ele falou do Marlon Freitas, você havia falado do Cuiabano, que foi fundamental na vitória contra o Carabobo. Mas talvez a grande notícia seja aí o crescimento do Arthur, né? Que realmente é um jogador que foi contratado com essa função de levar o time, de suprir ali a carência de jogadores importantes que saíram, né? Não, com certeza. Vale destacar que o Savarino, que é um jogador fundamental, aquele meia que chega ali, encosta no Igor Jesus, está fora. Há uma expectativa, uma esperança para ver a recuperação dele, é difícil. Mas então, sem o Savarino, a importância do Arthur, ela aumenta ainda mais. E ele faz uma função, quando o Jefinho está em campo, o Jefinho faz mais o lado direito. O Arthur fica mais ali centralizado. E aí até fazendo uma função que era do Almada, que também foi embora, e o Savarino, que está fora por contusão. Então é um Botafogo que o Arthur rendendo, correspondendo. O Cuiabano é uma surpresa, mais avançado, jogando bem também. Então, essa expectativa, porque quarta-feira é a decisão da Libertadores. O Botafogo tem que vencer o jogo. E uma observação, né? No domingo tem um clássico contra o Flamengo. Promete esse jogo, hein? Toda a rivalidade e o Botafogo querendo voltar ali as cabeças e o Flamengo já lá. Bom, vamos falar do último invicto que caiu, São Paulo, mas antes deixa eu fazer o convite completinho para você. Então, Botafogo e Estudiantes, quarta-feira, 21h30, na ESPN no Disney Plus. Internacional na quinta-feira, 19h, direto do Uruguai. Esse jogo na ESPN 4 e também no Disney Plus. E o Botafogo venceu e venceu muito bem a equipe do Internacional no estádio Newton Santos. Botafogo, que vinha um pouco pressionado para essa partida, venceu a equipe do Inter pelo placar de 4-0. Botafogo iniciou aí o primeiro tempo logo aos 9-10 minutos do primeiro tempo, fez 1-0 com assistência do atacante Jefinho para Igor Jesus fazer 1-0 para o Botafogo. O Botafogo não vinha tão bem, principalmente ali depois do gol, até os 38, 39 do primeiro tempo, onde no finalzinho do primeiro tempo o Arthur fez os 2-0. Com isso, na volta do intervalo, o Botafogo voltou muito bem com a entrada de Nathan Fernandes, cria do Grêmio, no lugar de Jefinho. Com isso, o Botafogo melhorou muito ali pelo lado direito, tendo em vista que Jefinho vem jogando ali um pouco torto, sendo que ele é ali um lateral, um ponta esquerda, né? Um ponta esquerda onde tinha ali Cuiabano jogando pela lateral, um lateral esquerdo jogando pelo lado esquerdo do ataque, onde ele fez inclusive o terceiro gol do Botafogo, fez 3-0. Alex Telles também pelo lado esquerdo, ali no meio para o final do segundo tempo, fez 4-0 para o Botafogo. Além do Internacional ter desfalques, né, e ter poupado alguns jogadores, o Botafogo também estava sem alguns dos seus principais jogadores. Só de titulares, o Botafogo estava sem Alexander Barbosa, também sem Bastos, ali, ou seja, a dupla titular de zagueiros, e também estava sem o meia Savarino, que é o camisa 10 da equipe do Botafogo, além de Mastriani também, que não poderia estar relacionado. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade.